loucura de governantes atuais, a semelhança do Roboão da Bíblia, e a eficácia da nossa oração. Eu quero falar de situação atual do mundo e trazendo a luz da Bíblia para essas coisas e a nossa atitude. Nós temos no Brasil um presidente de esquerda, nitidamente anticristão, perseguidor dos cristãos. Se ele pudesse, estaria perseguindo fortemente, mais fortemente, os cristãos. E nós sabemos que ele é assumidamente do outro lado, adepto de Satanás, enfim, desses cultos afros, etc. Mas, e daí? Ele é o presidente. E o que a Bíblia manda a nós? Orarmos pelo presidente. Mas alguém vai dizer, eu vou orar por um sujeito que é anticristão? Pois é. É ordem do Senhor que estejamos orando pelas autoridades constituídas, embora elas possam estar até prostituídas, podem fazer o que quiserem. Se estivéssemos na Venezuela, nós teríamos que estar orando pelo senhor Maduro. Mas o quê? Vamos orar por uma praga daquela e vamos orar por um acais da Bíblia, uma praga. Vamos orar por uma pessoa assim? Sim, Deus manda orarmos por essas pessoas. O mundo tem governantes malucos e a maioria desses governantes já atende diretamente à direção de Satanás. Quer ver um governante da China, Xi Jinping? Ele não tem nada de Deus, nem da verdade, nem da justiça. Ele está a serviço de Satanás para domínio e ampliação do poder, satisfazendo, além de seus propósitos, a vaidade do seu próprio coração. A Coreia do Norte tem igualmente maluco, endemoniado, governante, ninguém tem a mínima dúvida sobre isto. E o Irã? E outros países que têm governantes malucos. Existem governantes que são pessoas violentas e que têm suas taras, mas eles têm uma aparência de normalidade, de democracia. O seu Vladimir Putin na Rússia, ninguém tem dúvidas de que ele não é um servo de Deus, um cristão. Mas nos Estados Unidos também, o Joe Biden não é. Ele se propôs a ir contra os missionários cristãos no mundo inteiro, permitindo que fossem perseguidos. Durante todo o seu governo, ele assumiu isto. Mas e o Trump? Não, o Trump é amigo dos evangélicos, mas ele também tem suas excentricidades e também, se Deus não quiser, ele não será eleito novamente. E caso ele seja eleito, ele também vai contribuir para o fortalecimento do poder do anticristo, esse globalismo. Porque quem manda nos Estados Unidos não é o presidente, quem manda nos Estados Unidos é o grupo dos Illuminati, os 12 donos do mundo, donos da internet, dos bancos, do dinheiro, do Banco Central norte-americano, Banco Central da Inglaterra. Eles são donos da mídia, donos dos laboratórios que produzem esses produtos aí, todo mundo sabe. Eles são donos do dinheiro do mundo, da BlackRock, eles que estão dominando o mundo. Eles mandam nos Estados Unidos e usam os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos costumam ter um presidente que tem algumas vaidades pessoais também e que, em princípio, resiste um pouco a fazer a vontade desses grupos de Illuminati. Mas todo lugar tem os seus governantes assim, que tem o lado humano, a sua vaidade. Vamos lembrar de um na Bíblia, o Roboão, filho de Salomão. O país já estava bem mal
endividado, uma carga tributária altíssima, um povo tremendamente insatisfeito, o país já não tinha dinheiro para mais extravagâncias, já estava explorando o povo bastante para manter o luxo da corte. O Roboão foi criado no luxo da corte e não tinha a mínima ideia do que sofria o povo para pagar aquele luxo da corte. O Brasil está numa situação caminhando na mesma direção. A carga tributária no Brasil é altíssima, é recorde no mundo. A carga tributária no Brasil. Essa reforma tributária colocou o Brasil como número 1 em impostos no mundo. E a gente vê que esse dinheiro vai para muitas coisas, para o ralo, mas não é revertido em favor do povo. No caso específico do Brasil, em grande parte, o dinheiro arrecadado vai para o pagamento dos juros da dívida. Hoje o Brasil é escravo da sua dívida, uma dívida de 7 trilhões, arredondadamente, com juros de mais de 10%. Essa dívida vai disparar, como já está disparando, e o governo tem que arrecadar para pagar os juros da dívida. E se quiser fazer alguma coisa mais ainda, tem que arrecadar mais ainda. Então, o Brasil vai no caminho do Israel, do Roboão. O povo clamando por um alívio. Quando foi procurar o Roboão, lá em 1 Reis, no capítulo 12, isso é descrito, como também lá em 2 Crônicas, no capítulo 10, o Roboão, criado no luxo, na corte, não tinha a mínima ideia do que o povo sofria. Quando o pai morreu, ele assumiu, mandou o povo esperar, porque ele ia pensar na resposta que ele ia dar. Quando ele foi dar a resposta já estava dada. O povo já estava totalmente rebelado e por pouco o Roboão não morreu. E a maior parte do povo acompanhou o Jeroboão, até mesmo para cumprir uma profecia. É bom a gente lembrar que a profecia não determina, a profecia prevê o que vai acontecer. Deus diz o que vai acontecer, não foi Deus que estabeleceu aquela situação. Deus disse que aquela situação aconteceria. E, de fato, aconteceu, para que o país ficasse dividido. Quando o país se dividiu, aquela massa foi embora, trabalhadores, contribuidores de impostos. O Roboão entendeu a situação, ficou apavorado e disse: não dá, vamos partir para cima deles. Arregimentem os soldados, vamos atacar. E apareceu um profeta, eu quero focalizar isso para nós, é muito importante, um profeta chamado Semaías, que apareceu diante do rei e falou claramente, falou duramente para o rei: ó rei Roboão, não vá para essa guerra, não vá para essa guerra, porque Deus diz: eu é que fiz isto, volte cada um para a sua casa. E então esse profeta, que representou a autoridade de Deus, o profeta Semaías, disse com palavras convincentes e fortes, tão fortes que apavoraram o rei Roboão. Rei Roboão, não vá para essa guerra, porque o Senhor diz: eu é que fiz isto. Então o Roboão voltou para casa para consolidar o reino com o que ele tinha, somente Judá e Benjamim, e o resto se rebelou com o Jeroboão. O Roboão não estava preparado para ser rei, ele fez loucuras. Nós vivemos um mundo em que Satanás é o príncipe deste mundo. Entenda, Satanás é o principal influenciador
da esquerda americana, o principal influenciador lá da Rússia, dos terroristas muçulmanos, dos islâmicos. Satanás é o principal influenciador lá na Coreia do Norte, dos comunistas lá, é o principal influenciador dos hindus lá na Índia. Satanás é o principal influenciador no Brasil, das esquerdas do Brasil, ninguém tem dúvida disso. Satanás é o principal influenciador no mundo todo. Mas a pergunta é, se ele é o principal influenciador, por que ele não une o mundo todo debaixo de um poder só, um governante só, para botar ordem no mundo, como Satanás quer? A resposta é porque ele não consegue. Não consegue por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, porque há cristãos orando e intercedendo. Satanás não consegue, porque ainda há vaidades pessoais em governantes que têm livre-arbítrio. O Lula é um sujeito a serviço de Satanás, ninguém tem dúvida, mas ele tem vaidades pessoais do Lula, que não cede totalmente a Satanás. O seu Maduro, na Venezuela, ninguém tem dúvida de que é um preposto de Satanás, mas ele tem muita vaidade pessoal, todos já puderam perceber isso, e ele não cede. Satanás bota na cabeça dele o Maduro. Se entenda com o Lula, os dois são meus, eu quero vocês unidos para serem mais fortes. Mas o Lula tem suas vaidades, o Maduro tem as outras vaidades e eles não se entendem totalmente, embora ambos sirvam a Satanás. Entende? Quando vai se entender com os Estados Unidos lá, Joe Biden, governante dos Estados Unidos, também tem suas vaidades pessoais e, embora esteja igualmente a serviço de Satanás, como seu Xi Jinping na China, mas eles têm seus narizes grandes, eles não se beijam, eles têm suas vaidades pessoais, suas características culturais que não permitem que eles se unam. Então, isso vai trazer a guerra do Armagedon, a guerra final que vai motivar a volta de Jesus. No meio disso tudo, eu vou repetir, governantes que estão a serviço de Satanás não são totalmente guiados por Satanás, porque Deus deu a eles o livre-arbítrio e, pelo livre-arbítrio, eles têm vaidades pessoais que ainda estão impedindo essa união de todos debaixo do poder de Satanás. E em cada país ainda há o Espírito Santo agindo através dos cristãos que oram. Enquanto os cristãos oram, Satanás não tem todo o poder. Na época de Roboão queria ir para a guerra, seria uma guerra terrível aquela. Deus não deixou, porque havia um homem de Deus chamado Semaías. Entende a importância de estarmos em oração, povo de Deus, na brecha da intercessão? No Brasil, Lula, evidentemente, está a serviço de Satanás, mas há um povo de Deus orando para impedir que ele seja totalmente de Satanás. Então, o Lula gostaria de fazer um monte de coisa que não consegue, porque o povo de Deus está orando e porque as vaidades pessoais dele ainda não estão totalmente rendidas. Então, esses são os aspectos que vigoram até o arrebatamento. No arrebatamento, nós vamos sair, o Espírito Santo também, Satanás vai tomar conta de tudo aqui, vai ficar só por conta das vaidades pessoais dos governantes. E aí ele vai ter que matar governante aqui, guerra aqui, coisa, até tentar unir o mundo debaixo dele. Satanás vai ter 7 anos aqui da grande tribulação para unir o mundo debaixo da autoridade dele. Não vai conseguir. No final, ele vai conseguir unir todo o Ocidente, debaixo aí dos Estados Unidos, e vai unir todo o Oriente debaixo da China, mas ele não vai conseguir unir os dois blocos, e os dois blocos vêm para uma guerra total, a guerra do Armagedon, e aí Jesus volta. Você entende isso? Governantes do mundo, a serviço de Satanás, não podem fazer tudo. Eles não têm todo o poder. Por quê? Deus continua sendo Deus, a igreja está aqui, o Espírito Santo atuante,
E o livre-arbítrio de Deus no coração dos governantes permite que a sua vaidade interfira ainda nos planos de Satanás. Por isso, nós temos uma importância muito grande em orar pelos governantes, ainda que eles não sejam de Deus. Você está orando pelas autoridades e governantes, ainda que eles não sejam de Deus? Pense nisto.